Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo, vamos para a atividade 2. Dois triângulos... atividade 2. Gilberto é desenhista e recebeu uma encomenda de uma ampliação de um desenho em um formato triangular. A área total deste desenho reduzido é de 50 centímetros quadrados. Se o seu cliente espera que a medida dos lados do desenho sejam 4 vezes maior, razão de semelhança, qual será a área deste novo desenho? Pessoal, aqui é o seguinte, quando a gente está falando de área, a gente tem essa relação aqui, ó. A área do primeiro triângulo dividido pela área do segundo triângulo é igual à nossa razão de proporção ao quadrado. Eu vou explicar para vocês o porquê. Imagina esse triângulo aqui, ó, onde o lado dele vale 1. A área dele vale 1 também, tá bom? A área é igual a 1 centímetro quadrado, por exemplo. Agora, olha aqui, eu vou pegar esse lado e vou dobrar na outra figura, ou seja, eu estou ampliando. Então, olha aqui, ó. Daqui até aqui é 1, daqui até aqui é 1. Então, no total, a gente tem 2 de cada lado. E aí, a área desse novo triângulo é 2, porque eu dobrei o lado? Não, olha aqui, ó. Eu consigo formar 4 triângulos daquele de área 1 aqui dentro. Então, olha aqui, eu tenho uma área 1 aqui, uma área 1 aqui, uma área 1 aqui, uma área 1 aqui. Concorda? Porque, ó, se eu pensar só nesse triângulo, o lado dele é 1, então ele é igual àquele anterior. Se eu pensar nesse triângulo, o lado dele é 1, então ele tem a mesma área do anterior. Tá vendo? Então, quando a gente dobra a medida do lado, a gente está quadruplicando a medida da área, ou seja, é a nossa razão de proporção ao quadrado, tá bom? Deu para entender? Então, olha aqui, ó, o lado era 1, eu tinha 1 centímetro quadrado de área. Mas quando o lado passou a medir 2, eu passei a ter 4 centímetros quadrados de área, tá bom? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, é um pouco diferente de quando a gente está falando de perímetro, tá bom? Que perímetro, a razão de proporção vale normal. Agora, quando é área, é um pouco diferente. Então, usando essas informações que a gente tem, a gente pode fazer o seguinte, ó. A área do primeiro triângulo, que é igual a 50, dividido pela área do segundo triângulo, é igual à razão de proporção, que é 1/4, ao quadrado, certo? Eu vou trazer aqui para baixo agora, e não vamos usar esse espaço aqui, tá? Então, vai ficar o seguinte, ó. 50 sobre A2, que é a área, é igual a 1/4 ao quadrado. Como que a gente eleva uma fração ao quadrado? 1/4 ao quadrado é 1 ao quadrado e 4 ao quadrado, 16. Aqui, a gente já tem a nossa regra de 3, né? Então, vamos resolver. Multiplicando em cruz, eu vou ter 1 vezes A2, que é o A2, e 50 vezes 16. Quanto é 50 vezes 16? A2 é igual a 800. 50 vezes 16, só para não ter erro. Vamos lá, 0 é 0. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 1, 5 mais 3, 8. 800 centímetros quadrados. É isso mesmo, tá bom? Então, essa é a nossa resposta. Ok? Certo? Então, pessoal, quando a gente está falando de razão razão de semelhança, né? É a nossa razão de semelhança, não. É a nossa proporcionalidade, nossa razão de proporção. Por que eu escrevi razão de semelhança? É a razão de proporcionalidade, tá bom?
quando a gente está falando sobre área, a gente tem que lembrar dessa relaçãozinha aqui, tá bom? A gente não pode esquecer e usar como a gente usou no exercício anterior, que a gente estava falando de perímetro. Aqui o buraco é um pouco mais embaixo, tá bom? Pessoal, então essa foi a atividade 2. Espero ter ajudado. Bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.